obrigado a todos vocês. A gente vai ter, então, a agenda de conteúdo do curso, depois ainda um tempo para debate aqui entre todos os participantes, para que a gente possa trocar bastante informações, né, e conseguir sair daqui desse primeiro dia com bastante informação, espero rica, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, com isso, peço a permissão aqui para compartilhar para vocês um pouco do que a gente vai apresentar hoje no dia de hoje. Então, o nosso objetivo hoje, né, é trazer para vocês essa capacitação voltada para toda a gestão, né, dos resíduos sólidos, voltadas a um foco da economia circular e da logística reversa, para que a gente possa integrar os conceitos mais modernos de gestão de resíduo, né, junto ao nosso dia a dia, nosso escopo técnico do dia a dia. Então, nossa ideia aqui, como eu falei para vocês, é trazer, né, um conteúdo rico para que possamos debater e aprimorar a aplicação do nosso dia a dia. E com isso, então, deixo com vocês, né, a fala do nosso secretário, né, de abertura aqui para todo mundo, uma mensagem dele para todos nós. A Secretaria do Meio Ambiente já há algum tempo tem trabalhado com os consórcios, com as prefeituras, para que a gente possa ter uma efetiva coleta seletiva, uma logística reversa adequada para o estado do Ceará. São seríssimos os problemas que ainda temos na política de resíduos sólidos. E, portanto, a partir daí, esse contato e essa parceria com a Recicladas é muito importante para todos nós. Trabalho de educação ambiental, de formação de capacitadores, para que a população efetivamente possa fazer a coleta seletiva e as empresas possam fazer a logística reversa. É preciso educação ambiental, é preciso formar as pessoas para essas novas práticas. A Secretaria do Meio Ambiente já há algum tempo tem trabalhado com os consórcios. Compartilhar. Um minuto que estamos sem áudio. Renato, aqui para a gente teve áudio. Não sei por que o pessoal não está. Tá bem, espera aí. Vamos ver se agora para todos consegue. Vamos lá. A Secretaria do Meio Ambiente já há algum tempo tem trabalhado com os consórcios, com as prefeituras, para que a gente possa ter uma efetiva coleta seletiva, uma logística reversa adequada para o estado do Ceará. São seríssimos os problemas que ainda temos na política de resíduos sólidos. E, portanto, a partir daí, esse contato e essa parceria com a Recicladas é muito importante para todos nós. Trabalho de educação ambiental, de formação de capacitadores, para que a população efetivamente possa fazer a coleta seletiva e as empresas possam fazer a logística reversa. É preciso educação ambiental, é preciso formar as pessoas para essas novas práticas da economia circular e efetivamente nós darmos uma melhor contribuição para a humanidade, para evitarmos os efeitos drásticos das mudanças climáticas, do aquecimento global. Nós precisamos estar juntos. Então é muito importante esse trabalho da Recicladas e que nós, da Secretaria do Meio Ambiente, estaremos aí fazendo todo esse trabalho de cooperação juntos para que o Ceará possa dar saltos na política de resíduos sólidos. Portanto, parabéns a todos que estão envolvidos dentro desse objetivo nobre, que é a gente fazer realmente a boa política, fazer cumprir a política nacional de resíduos sólidos, a política estadual, o plano estadual de resíduos sólidos, que nós, de forma democrática, participativa, construímos juntos aqui no estado do Ceará. A Secretaria do Meio Ambiente já... Bom, pessoal, então, a gente, né, como disse o secretário, a gente fez isso em muita consonância, né, com todos os objetivos da Secretaria, né, junto, né, ao compromisso da melhor qualidade ambiental urbana para todo o estado do Ceará. E
quero falar para vocês um pouco aqui do que é a Reciclalatas, né? Quem somos nós, o que fazemos aqui por dentro. A Reciclalatas é a entidade gestora do Programa de Logística Reversa de Latas de Alumínio para Bebidas no Brasil. Então, a gente tem a junção, né, da Reciclalatas, é composta, né, pela ABAL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Alumínio, e da Abralatas, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de embalagem, né, de latas de alumínio para bebidas. Então, a entidade gestora, ela tem como objetivo, né, trazer a sustentabilidade, a economia circular e a logística reversa como suas pautas de dia a dia. Tá? E alguns dos nossos objetivos, né, estão ali em garantir a manutenção do índice de reciclagem de latas de alumínio para o Brasil acima de 95%, otimizar as operações de infraestruturas recicladoras da cadeia de latas de alumínio para o Brasil, investir na capacitação de gestores públicos, de cooperativas, de catadores de material reciclável e pequenos e médios. Fomentar a educação ambiental da população para a correta separação das embalagens pós-consumo. Então, alguns de nossos objetivos aqui. Então, um deles é o que estamos trabalhando hoje, é justamente investirmos nessa capacitação em gestores públicos como são vocês. Então, aqui eu trago um vídeo de apresentação da Reciclalatas para que vocês possam entender melhor também ainda o nosso escopo de atuação. O sucesso da reciclagem da lata de alumínio para bebidas no Brasil é reconhecido mundialmente. Isso porque ela combina benefícios sociais e ambientais, assegurando um presente e futuro sustentáveis. Em 2020, o Brasil reciclou mais de 31 bilhões de latas de alumínio. Isso significa que 97,4% das latinhas de bebidas foram recicladas após o seu consumo. A reciclagem reduz em 95% a emissão de gases de efeito estufa e o consumo de energia, comparado à produção do alumínio a partir do minério. Para continuar esta bela história sustentável, foi assinado em novembro de 2020 o Termo de Compromisso da Lata de Alumínio para Bebidas. Juntos, Ministério do Meio Ambiente, associadas da ABAL e Abralatas, avançam com a Agenda de Qualidade Ambiental Urbana dentro do programa Lixão Zero. Hoje, anunciamos a criação da entidade gestora que será responsável por colocar em prática o compromisso do setor com a reciclagem e preservação do meio ambiente, a Reciclalatas. Juntos, fabricantes da matéria-prima de latas e recicladores se unem para consolidar o modelo de economia circular da lata de alumínio. Anunciamos também a inauguração do 14º Centro de Coleta da Novelis, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. De lá, as latinhas coletadas serão prensadas e transportadas para o Centro de Reciclagem da Novelis. As latinhas são então fundidas em alumínio líquido. Ganham formas de placas e depois de um processo de laminação absolutamente sustentável, as placas são transformadas em bobinas e seguem para a produção de novas latinhas. Com o setor em expansão, 3 novas fábricas de latas serão inauguradas no Brasil até o próximo ano, somando-se às 24 existentes. É um verdadeiro modelo de negócio baseado na economia circular. Ser 100% reciclável significa ser uma embalagem que tem começo, meio e recomeço. Mais do que ser reciclável, é reciclar uma embalagem que nunca tem fim. Bom, pessoal, como a gente conseguiu ver, esse ciclo, né, da reciclagem de latas de alumínio se dá de forma completa no Brasil. Então, a gente tem toda a capacidade,
né, de fazer a reciclagem das latas, desde a sua fabricação até a nova fabricação, o retorno dela como produto para o mercado, tudo isso é feito aqui no Brasil. A gente, inclusive, recebe latas de alumínio de outros países que também são processadas aqui. Tamanha a nossa capacidade de desenvoltura para esse setor. Então, aqui explicando para vocês um pouco mais, né, sobre, né, a título de exemplo, né, do que a gente consegue fazer em cadeia, né, no Brasil. A gente é o país que mais contribui, então, para a reciclagem de latas de alumínio. Nós somos cases né, apresentados, então, também pela Abralatas na COP26, né, fomos convidados a apresentar esse case tão de tamanho sucesso que temos. Então, a gente tem hoje, né, no Brasil, aproximadamente 30 bilhões de latas recicladas no Brasil. Então, esse é o ciclo aqui identificado para vocês. Então, você tem primeiro uma indústria de bebidas que comercializa o produto às lojas. Esse produto é então consumido, depois de descartado corretamente pelo consumidor, coletado, retorna então à indústria recicladora de fabricação de novas latas, que vai depois, né, para os envasadores e aí distribuir, né, na cadeia das indústrias de bebidas. E esse ciclo completo no Brasil, né, do consumo da nossa casa até uma nova lata poder voltar para a nossa casa, para a nossa mão de novo, esse ciclo tem, em média, 60 dias. Então, é bastante rápido e eficiente todo esse processo, e é algo que, idealmente, né, a gente tem como exemplo para levarmos aí para todos os outros setores. Então, queria então passar um pouco, depois dessa apresentação inicial, pela agenda do curso aqui de hoje para nós. Então, aqui a gente quer trazer para vocês conceitos de economia circular, os desafios na gestão de resíduos e como esses conceitos podem auxiliar nas suas resoluções, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos e a logística reversa, e trazer um pouco do conceito do saneamento básico. Então, aqui como objetivos, né, de uma forma geral, se a gente cumprir toda a nossa agenda, o que a gente pretende aqui? Promover o conhecimento sobre a gestão de resíduos em economia circular, né, com essa ênfase maior na economia circular, sair daqui com todo mundo com conteúdo técnico, né, então, para o desenvolvimento de estratégias locais e de gestão de resíduos, e apoiar os municípios para acesso aos recursos estaduais e federais. Então, para trazer um pouco, né, sobre toda a cadeia, a gente trouxe aqui, né, esse infográfico que é da Ellen MacArthur Foundation, que é uma maior referência em economia circular que temos, né, no mundo, onde a gente dá um exemplo do que seriam, né, as diversas camadas da economia circular. Então, a gente faz uma alusão aqui, né, algo que seria um ciclo biológico, um ciclo de matéria orgânica, por exemplo. Então, a gente tem lá esse consumidor reaproveitando esses produtos, né, então, em cascata. Então, você tem aqui desde o próprio resíduo orgânico, por exemplo, virando um adubo e novamente alimento, ou a extração bioquímica de suprimentos, ou a codigestão dele gerando biogás, ou a regeneração sistêmica, né, de matéria orgânica na natureza, de uma forma geral, ou aplicados ali na agricultura. Mas aqui desse lado a gente tem os nutrientes, os materiais, né, e as formas, né, de onde tem da economia circular para nós como usuários. Tá? Então, o que a economia circular traz? Né, que, primeiro, de uma maneira geral, a gente, enquanto usuário, teria, né, como prioridade a reutilização de tudo que a gente conseguir em relação ao uso único de um processo. Então, seria como se eu conseguisse usar essa caneta, né, de mais e mais vezes, por exemplo, só recarregando essa caneta. E no final, a gente tem, então, né, o prolongar a vida dela. Então, se eu quebro esse bico da caneta, idealmente, eu troco somente o bico da caneta e continuo a utilizando. Né? E depois, né, se a gente encerrar esse ciclo dela como produto, aí sim a gente bota essa caneta para ser reindustrializada, né, e remanufaturada. Tá? E aí, por último dos ciclos, a reciclagem, que é o maior, né, o nosso maior desafio hoje, né, no Brasil. Então, você tem, né, como princípios da economia circular,
né, muito do que a gente coloca sempre, os modelos, né, de negócio voltados para a economia circular, os modelos de gestão voltados para a economia circular, né, mais do que ideias, mais do que a gente, né, trazer esses conceitos aqui técnicos, é a gente entender como eles são aplicados na prática no dia a dia, né? Então, a gente visando facilitar, né, um pouco desse entendimento, a gente tem esses 3 princípios básicos aqui da economia circular, né? O primeiro deles é eliminar resíduo e poluição desde o princípio. Ou seja, isso passaria por a gente pensar o design das embalagens, por exemplo, né, em como a gente faz um determinado produto, para que no final do seu ciclo de vida, naquele propósito, né, como um produto, ele seja reaproveitado, né, ou reutilizado, para que não gere um resíduo. Então, repensar produto visando o melhor impacto ambiental, é o que a gente chama de ecodesign, né? Pensar a embalagem para o final do seu ciclo de vida. E não só a embalagem, mas toda a cadeia de produtos e equipamentos que a gente conseguiu. Então, a gente tem, então, como segundo, manter produtos e materiais em uso por mais tempo, que é possibilitar, né, quando a gente tem esses recursos sendo utilizados por mais tempo, a gente tem, então, a possibilidade dos recursos naturais se formem novamente após o uso, né? Uma vez que a gente trabalha com recursos renováveis, eles têm esse nome porque, naturalmente, eles vão se renovando ao longo do ciclo. A gente tem que respeitar esse ciclo de renovação. Então, quando a gente se utiliza, né, desse segundo ponto, que é de manter os materiais por mais tempo em utilização nas cadeias, a gente tem tempo para fazer esse terceiro item, que é o regenerar sistemas naturais. Então, quando a gente usa, por exemplo, resíduo usado na fabricação de novos produtos, a gente reduz, então, a extração de matéria-prima virgem, né? De recursos naturais virgens. Então, trazendo alguns exemplos aqui para vocês, né, do que seria um case de reuso, o que seria um case de reciclagem e o que seria um case de ecodesign. Um case de reuso é uma marca de roupas chamada Patagônia. Ela, por exemplo, é uma marca que oferece aos seus usuários, aos seus clientes, né? Uma vez que você compra um casaco, por exemplo, na Patagônia, você tem aí, né, o ciclo de vida e tudo mais. Se ele, porventura, estragar, né, ou estragou o zíper dele, por exemplo, você manda para a fábrica de forma totalmente gratuita, eles trocam esse zíper para você e te devolvem isso. Descosturou, mando para a fábrica de forma totalmente gratuita, ela me retorna. Então, ela me estimula sempre o reuso. Tá? Aqui, então, trazendo o case da reciclagem, né? E aí, nada melhor, né, do que trazer o maior case, né, e o melhor deles aí, a nível global, a nível de Brasil, que é a reciclagem do alumínio, né? Então, você tem uma lata que ela é convertida em novos, né? Ela trabalha no seu ciclo de vida transportando uma bebida, um alimento, né, enlatado, um líquido envasado, e no final desse ciclo, né, utilizando como embalagem, ela tem, então, né, sua cadeia da reciclagem muito bem constituída. Então, a gente descarta, ela retorna com eficiência enorme para o nosso mercado. Então, ela é uma embalagem, ela não tem aqui misturados outros tipos de material, por exemplo, que inviabilizariam a sua reciclagem, que dificultariam a sua reciclagem. Ela é pensada para ser novamente produzida. E a gente tem, então, esse case aqui, que é um de ecodesign. Então, que é quando a gente trabalha com refis. Então, você tem uma embalagem mais duradoura, com maior, né, usabilidade e mais estruturada, que você comprou uma vez, e das outras demais vezes você compra o refil e enche essa embalagem que você tem, né, mais robusta, mais funcional. Então, com isso, você reduz bastante a pegada, né, de plástico, que de material você estaria, por exemplo, ali, né, utilizando toda vez que comprasse uma nova embalagem robusta. Isso está resolvido quando você faz um case de, né? E agora trazendo uma lógica um pouco mais industrializada, vamos dizer assim, né? Um mix ali entre o que a gente consegue fazer como modelo de negócio, como modelo de serviço, para a gente inspirar, por exemplo, né, o que a gente pode fazer potencialmente nos consórcios, por exemplo.
né? Então, é a lógica que a economia circular traz muito forte de produto como serviço, né? E por que a gente tem essa lógica de produto como serviço muito bem trabalhada na economia circular? A gente sempre traz um exemplo muito elucidativo aqui, que é o da furadeira. Todo mundo aqui, né, a grande maioria de nós tem uma furadeira em casa. Cada um comprou a sua, cada um utiliza ali, então, a sua furadeira. O negócio é que a furadeira, né, isso é um estudo dado, né, a furadeira, para o objetivo final que a gente comprou ela, ou seja, fazer furos na parede, a gente usa durante toda a vida dessa furadeira conosco em torno de 3 minutos dela. Então, ela trabalha 3 minutos, de fato, furando parede, que é por aquilo que a gente comprou. Então, todos nós temos uma. Então, se a gente tivesse um serviço para compartilhar essa furadeira, muito provavelmente algum de nós somente teríamos e compartilharíamos como serviço. A gente não teria cada um comprar uma, né? E pensa também no final a economia ambiental que isso geraria, além de financeira. Então, aqui a gente trouxe alguns modelos, né? Então, trazendo primeiro o da Michelin. Michelin tem um case, né, de produto como serviço para pneus, né? Você hoje, para linhas industriais, você não precisa mais comprar um pneu da Michelin. Você contrata o serviço daquele pneu. E num determinado ciclo, né, um determinado tempo, a Michelin recolhe esse pneu e ela te dá um novo. Enquanto isso, você não chega no estágio de degradação desse pneu tão grande e ela consegue fazer a reciclagem, a viabilidade do retorno desse pneu com maior qualidade, né, para a indústria. Então, aqui também um exemplo, a Levi's, né, marcas de calças jeans e roupas jeans conhecida, né, em alguns países ela já está com um serviço de locação de roupa, uma roupa com uma assinatura. Então, você paga uma assinatura mensal, né, e você, de 3 em 3 meses, ou no período que você escolher, você recebe novas calças da sua casa, mas que não são necessariamente novas. Pode ser de alguém que devolveu, né, e eles, então, fizeram a reutilização dessa calça, então, lavagem industrial, tingiram e tudo mais, ela volta como uma calça em estado de nova para você, mas sem precisar fabricar, de fato, uma nova calça. Tá? E no final, né, você deseja retornar com essas calças, não quero mais, manda essas calças de novo para a marca, né, deixa de pagar pelo serviço e você não tem mais problema de descarte. E aqui um outro case que opera no Brasil também, a Alugator. Então, por exemplo, é uma startup que oferece diversos produtos eletroeletrônicos como serviço. Então, em vez de você comprar um celular, por exemplo, você pode ir lá e alugar o celular que você quer, no modelo que você quer, né? E o celular é teu e você paga uma mensalidade por ele, né, durante um determinado período. Para computador também é a mesma coisa, câmera de filmagem. Eles têm diversos equipamentos eletroeletrônicos alugados aí pelo Alugator, mas que ficam com você por 2, 3 anos, a quantidade de tempo que você quiser. E, por último, né, o case da Turbi, que é também uma startup brasileira, que atua, então, né, fazendo a disponibilidade de carros, né, para que você possa, em qualquer lugar, né, parado numa vaga na cidade, pegar esse carro, né, dirigir esse carro por um aplicativo, depois deixar ele numa vaga determinada e esse carro está lá, né, para todo mundo que quiser usar. Amém. Então, a gente tem aqui, né, como conceitos aqui, então, da gestão de resíduos, e com isso eu passo a palavra para a Renata Vilarinho, né, minha companheira aqui, que vai tocar essa parte de conteúdo com vocês. Obrigada, Renata. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui, segunda de manhã, dedicando o tempo de vocês a esse curso. Estamos com uma ótima audiência, 71 pessoas já. Vocês me ouvem bem? Está tudo certo com o áudio? Bom, então eu vou falar um pouco sobre os desafios que a gente tem na gestão de resíduos, numa perspectiva mais nacional, como que funciona, né, a gestão de resíduos no Brasil. A gente tem diversos desafios para alcançar um status de gestão de resíduos adequada, mas aqui a gente está destacando os 3 principais,
que é a educação ambiental da população, a universalização do serviço de coleta seletiva e a articulação de todos os atores da responsabilidade compartilhada. A gente vai falar sobre cada um desses três agora nos próximos slides. Sobre a educação ambiental do consumidor. Esse é um grande desafio, porque a separação adequada dos resíduos entre recicláveis e orgânicos, ela começa dentro das nossas casas, né? Começa com nós mesmos fazendo a nossa parte. E aí a gente tem alguns estudos que já levantaram por que as pessoas ainda encontram obstáculos para fazer a separação adequada desses resíduos. Muito se dá por falta de hábito ou falta de conhecimento. A pessoa não sabe exatamente o que é um material reciclável, ou não tem esse hábito de ter na casa, né, duas lixeiras, uma para separar recicláveis, outra orgânicos. Então, esse ainda é um obstáculo que a gente precisa transpor, a gente precisa passar por ele. A falta de confiança nos serviços de coleta disponíveis. É clássico a gente ouvir, né, as pessoas falando, por que eu vou separar os resíduos se chega no caminhão de lixo e aí se mistura tudo? Isso não pode ser mais uma realidade na cabeça do consumidor brasileiro. A gente tem que realmente ter os serviços de coleta funcionando, disponíveis, para que esse consumidor também sinta a segurança e se engaje para fazer a separação desses materiais. E, por último, falta de tempo também alegado como um dos obstáculos, mas realmente esse é difícil de entender, porque se você vai descartar seu resíduo em uma lixeira, você pode descartar na de orgânico ou na de reciclável. Então, tem um caminho ainda a ser percorrido. Pode passar. E aí, como que a gente muda essa realidade, né? O que tem que ser feito para mudar esse cenário? É muito importante que os municípios, junto com as universidades, junto com as empresas, eles trabalhem em campanhas de conscientização ambiental, para que a população veja o seu papel, a importância do seu papel na separação e na destinação adequada desses resíduos. Essas campanhas de educação ambiental, hoje nós temos diversas formas, né? Diversos meios para que isso aconteça. Pode ser pela internet, redes sociais, site, pode ser em loco, realmente em escolas ou universidades, igrejas. Podem ser feitas campanhas em praças. Tem milhões de formas, né, da gente incentivar a população a participar, e a gente vai falar sobre algumas delas aqui ao longo do curso. Pode passar. Passando já para o segundo desafio, que é a universalização da coleta seletiva. O serviço de coleta seletiva, ele vem crescendo no Brasil, como demonstra esse gráfico, né? Hoje, em 2020, a pesquisa Ciclosoft levantou que já são 1.269 municípios no Brasil que possuem serviço de coleta seletiva disponível para a população. Esse número, ele teve um incremento, né, um aumento muito grande ali no ano de 2010, após a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda assim é pequeno, se a gente considerar que no Brasil são cerca de 5.700 municípios. Então, ele ainda é um número pequeno, perto do que a gente precisa desenvolver. Esse índice, hoje, ele gira em torno de 22%. E desses 22% de municípios que têm o serviço de coleta implantado, não significa que esse serviço está disponível em 100% do território. Muitas vezes ele está disponível em uma localidade, mas não abrange toda a população. Então, esse é um dos papéis do município, né, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, disponibilizar o serviço de coleta seletiva para a população, e que realmente a gente deve buscar ter diversas ações e reunir esforços para que esse serviço ele possa ser oferecido da maneira adequada. Pode passar.
Aqui eu trouxe alguns dados do panorama da ABRELC de 2021, que foi recém-lançado. Então, esses dados eles estão bem fresquinhos. E a gente tem uma visão da geração de resíduo sólido urbano. Na região sudeste, por exemplo, é a região que mais produz resíduo no Brasil, né? Chegando aí a quase 50% comparado às outras regiões. Já a região nordeste, ela é responsável por 24,7% dos resíduos que são produzidos no país. Vindo atrás aí, região sul, centro-oeste e norte. E um dado que é um pouco alarmante é que parte desses resíduos, eles ainda são destinados para lixão. O estudo levantou que 40% desses resíduos que são coletados, eles são destinados para aterros controlados, incluindo também esses lixões. Essa é uma realidade que precisa, de fato, acabar. O governo federal vem fazendo um grande esforço para isso, e esse esforço do governo federal ele tem que ser alinhado com os esforços dos estados e também dos municípios para mudar essa realidade dos lixões no Brasil. Pode passar, por favor. E aí a gente tem que mencionar aqui o programa Lixão Zero, do Ministério do Meio Ambiente, que tem por objetivo dar a destinação ambientalmente adequada desses resíduos, fortalecer a coleta seletiva, a logística reversa, fortalecer a gestão municipal, fortalecer os consórcios públicos, que é algo que a gente vai falar bastante, que o Estado do Ceará está muito desenvolvido, muito avançado. Já parabenizo desde já a SEMA, que está aqui conosco hoje, vem apoiando a gente para realizar esse curso e tem desenvolvido um belo trabalho no Estado do Ceará com o fortalecimento desses consórcios, que vão dar escala para que a gestão de resíduo ela seja realmente eficaz. O programa Lixão Zero ele fala também de potencialização da geração de energia a partir dos resíduos sólidos, sistematização de informações através do CNIR e elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Pode passar. E aí, por último, nosso terceiro desafio é a responsabilidade compartilhada, que é um conceito trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz a ideia de cada ator dessa cadeia de destinação dos resíduos ter um papel importante e encadeado ao papel do ator anterior. Então, aqui, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e o poder público estão envolvidos nesse processo. As prefeituras municipais, elas têm, então, a responsabilidade de fazer a coleta e dar a destinação adequada. Aqui, nessa figura, a gente consegue compreender melhor como que funciona toda essa cadeia, né? O consumidor, ele faz, então, o primeiro trabalho dentro de casa, separando o resíduo reciclável do resíduo orgânico, disponibilizando esse resíduo reciclável para as prefeituras ou para os catadores individuais, ou para as empresas também que prestam esse serviço, né? Esse serviço ele não precisa ser prestado diretamente pela prefeitura, a prefeitura pode contratar, e isso até é uma das coisas que é hoje muito incentivado pela legislação brasileira. Depois desse resíduo, então, ser coletado, ele é encaminhado para as cooperativas e associações de catadores, ou para aparistas e sucateiros, que são aqueles centros de armazenamento desses resíduos, onde o resíduo é armazenado num volume maior, para então ser vendido para a indústria recicladora. Aqui, no caso das latinhas, vale ressaltar também que, além das cooperativas e das associações, a gente tem a figura dos centros de coleta. E aí, sim, esse material é vendido para a indústria recicladora para ser transformado e voltar ao ciclo produtivo como forma de um novo produto. Pode passar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é uma norma que ela tem um caráter, além de ambiental, muito social também. Por quê? Porque o resíduo ele deve ser visto como uma fonte de renda.
o resíduo ele tem valor. E é essa mudança de mentalidade que a PNRS vem trazer, junto com os conceitos de economia circular, que o Renato bem falou no início da palestra. O resíduo ele não pode mais ser visto como algo que tem fim depois que a gente se utiliza, né, daquele material, utiliza uma embalagem, toma um iogurte, aquela embalagem daquele iogurte, ela tem um enorme valor. Aquilo é recurso natural, é matéria-prima. E aquela matéria-prima ela deve voltar ao ciclo produtivo. E o retorno dessa embalagem à cadeia, ela traz não só a diminuição de extração de recursos naturais, como também traz diversas oportunidades de trabalho, de geração de renda e cidadania para as pessoas que sobrevivem da reciclagem. E hoje são milhões de famílias no Brasil que sobrevivem dessa atividade. Então, o resíduo sólido ele deve ser visto como um promotor de cidadania, um promotor da saúde pública e da qualidade ambiental. Pode passar. A PNRS ela traz também a ordem de prioridade no tratamento desses resíduos. A reciclagem ela é algo muito importante, a gente precisa avançar muito ainda no Brasil nesse quesito, mas antes da gente chegar na reciclagem, existem diversos degraus que devem ser observados para evitar a geração do resíduo. O primeiro deles é realmente não gerar resíduo. E como que se faz isso? É pensar no material para que ele gere o menos resíduo possível. Então, quando a indústria ela vai produzir uma embalagem, ela tem que pensar na reciclabilidade daquela embalagem, no menor uso de plástico, no menor uso de qualquer que seja um material, né? Tentar diminuir aquele material. Ou quando a gente compra um presente que vem numa caixa enorme, você olha e fala, nossa, mas não tinha necessidade, né? Então, a empresa que está produzindo aquilo, ela deve também repensar o seu modo de produzir. Primeiro, não gerando resíduo. Segundo, reduzindo esse resíduo. Terceiro, pensando na reutilização. E aqui vale citar o exemplo dos eletroeletrônicos, né? Todo mundo tem em casa um celular que não usa mais, que não sabe o que fazer, e esse material ele tem que ser descartado corretamente. O celular, por exemplo, ele tem materiais nobres, né? Ele tem cobre, ouro, tem diversos materiais que podem e devem ser reaproveitados, tá? Isso passa pelo processo de remanufatura desses aparelhos ou pela reutilização também. Você comprar algo de segunda mão, reutilizar o que você já tem em casa. A gente deve ter essa mentalidade, então, de não pegar, usar e descartar na natureza. E aí vem a reciclagem, né? No caso da latinha, como a gente já demonstrou, a reciclagem ela tem um processo muito rápido. As latinhas elas são coletadas, são transformadas, em 60 dias elas já estão de novo de volta no ciclo produtivo. Tá, por último, pensar no tratamento e no rejeito, na disposição, então, em aterros desse material. Essa deve ser a nossa última opção. E hoje, infelizmente, não é o que acontece no Brasil. A gente vê aí aterros lotados de resíduo, com a sua capacidade quase limitada, e a gente precisa mudar essa realidade para não ter que ficar construindo novos aterros, né? A ideia não deve ser essa, a ideia deve ser reduzir os resíduos para que a gente reduza o número de material que é descartado. Pode passar. Agora, eu volto a dar a palavra para o Renato, que vai trazer com mais detalhes esse conceito de logística reversa. Vamos lá. Obrigado, Renata. Bom, então, como a Renata bem colocou, né, a gente tem muitas das etapas, né, na gestão de resíduos antes, né, da última etapa delas, que seria, né, o aterramento desses resíduos. Então, a lógica, né, sempre deve ser a não geração, como é orientado, mas uma vez gerado, né, a lógica deve ser, né, com a nossa prioridade de reciclar.
né, a última escala para a gente destinar para o aterro. Então, um dos veículos, né, para a gente fazer com que esses resíduos, né, de embalagens retornem ao ciclo produtivo, né, então que eles não vão, né, para aterros sanitários, ou, como a Renata bem trouxe também, 40% desses resíduos eles ainda vão para destinos inadequados, né, em lixões. Então, forma essa que temos hoje no Brasil para reduzir essa destinação incorreta e ao incrementar a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e tudo mais, é a logística reversa. Essa logística reversa de embalagens, ela é descrita, então, como um conjunto de ações e procedimentos destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Então, o que isso é? É promover o reaproveitamento, né, de todo o resíduo que está disponível no mercado no ciclo produtivo. Então, do alumínio, a gente já está aqui uma cadeia bastante clara, né, apresentada para vocês. Então, descartou o alumínio, né, a gente recolhe o alumínio, né, a coleta seletiva faz o trabalho, destina para as cooperativas, a cooperativa destina para os grandes agregadores, que depois para a indústria recicladora, e aí sim ela pode retornar ao ciclo produtivo, né? E assim é para diversas outras cadeias. Então, a logística reversa é um papel fundamental, né, na redução de aterramento e destinação inadequada dos resíduos sólidos. Além, é claro, de fazer todo o aspecto da promoção, né, social que a gente tem no Brasil hoje. São mais de 1 milhão de catadores cooperativados no Brasil e mais de 900 mil autônomos fazendo todo esse processo, né, de coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis. E como é que funcionam, né, esses elos da cadeia da logística reversa? Qual é o papel de cada um deles? Então, a gente tem os consumidores, né, nós separamos os resíduos recicláveis e disponibilizamos a coleta seletiva ou em pontos de entrega voluntária. Uma vez disponibilizados esses resíduos, as prefeituras, ou, né, as concessões promovem a coleta seletiva desses resíduos, né, e destinam esse resíduo coletado nos PEVs e tudo mais aos comerciantes e distribuidores. Os comerciantes e distribuidores disponibilizam espaço para os PEVs, né, que serão coletados, e depois eles dão a destinação ambientalmente adequada desse material, né? Então, isso vai para a indústria recicladora. A indústria recicladora faz, então, todo o processo de trabalho aqui de encaminhamento à reciclagem. E quais são as vantagens, né, que a gente tem ambientais e sociais, né? A gente tem, então, naturalmente, né, o mais óbvio é a redução da poluição e seus respectivos impactos na saúde humana e no meio ambiente. Então, uma vez que o material não está sendo destinado incorretamente, ele deixa naturalmente de poluir. E essa redução na exploração de matéria-prima virgem, né, que faz e que trabalha com todo o conceito de conservação de ecossistemas que a gente pontuou, né? Então, se eu reciclo determinado material, eu reduzo a exploração de matéria-prima virgem, eu conservo o meio ambiente e, naturalmente, eu também reduzo a emissão de CO2. Isso porque, pessoal, para um ciclo produtivo, né, por exemplo, para a cadeia de plástico, por exemplo, 75% da energia do processo inteiro de uma embalagem está até ela virar um polímero, até ela virar um plástico, um PET, por exemplo. Por quê? Naturalmente, você tem lá que extrair o petróleo, tem que refinar e tudo mais, você passa por toda uma cadeia até que ela vira um grão de PET e aí é feita a embalagem. Se eu parto a partir da embalagem, que é esse grão, naturalmente eu reduzo muito, né, da minha demanda energética ali para baixo, né, da cadeia, e eu consigo reduzir, então, a minha emissão de CO2. E no aspecto social, então, a gente aumenta a renda e a melhoria das condições de vida e trabalho dos catadores de materiais recicláveis, né? Em média, eles ganham R$650 por mês, como vocês bem sabem. Aí, a nossa alusão e parabéns à SEMA, ao Estado do Ceará, pelo auxílio aos catadores que tem realizado, né?
O engajamento e a conscientização do consumidor também são aspectos muito relevantes desse ponto de vista, que a gente tem que ter a maior produtividade, a maior disponibilidade de resíduo para que esse resíduo chegue até as cooperativas e consiga gerar renda e emprego. E a gente tem vantagens econômicas, né, para as empresas e governos, uma vez que aqui a gente está falando da triagem de material, então um serviço ambiental, serviço esse que já, né, pode ser acolhido aí pelos consórcios, pelos municípios, como uma renda acessória, né? Uma vez que você presta, né, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que você presta um serviço que faz parte da cadeia de logística reversa de embalagens, você, como município, como consórcio, tem total potencial direito, né, e total direito de recebimento desse recurso. Falando, então, de como funciona um pouco, né, do sistema lógico de crédito de logística reversa, um sistema de compensação ambiental, onde as empresas, né, que colocam embalagens no mercado conseguem, né, fazer a sua compensação, ou seja, ela consegue ser corresponsável pela retirada de embalagens do mercado, que não necessariamente precisam ser as delas, tá? Então, elas fazem esse uso, né, de um sistema de compensação. Então, qual é o princípio? Né? Do ponto de vista do planeta, não existe marca, né, de nenhuma né, empresa. Existem garrafas, existem caixas, existem embalagens constituídas por determinado material. Então, qual é o papel aqui de cada um deles? Né? Então, a gente tem um fabricante de produto embalado, fornecendo um produto final, que gera um resíduo pós-consumo, daí vem esse resíduo é descartado ou na nossa casa, né, na coleta seletiva municipal, ou nos pontos de entrega voluntária, conforme ele precisa, como resíduo chegar às cooperativas de reciclagem, às centrais de triagem, as unidades de tratamento mecanizado de resíduos dos consórcios. Ele tem tratamento, ele precisa de tratamento, né, quando ele ainda é resíduo. Então, uma vez prestado esse serviço, né, você tem como documento comprobatório, né, e regulamentado, né, da comprovação da logística reversa, uma nota fiscal de venda de um resíduo desse primeiro elo, tá, na cadeia. Então, uma vez esse resíduo é vendido para a indústria recicladora, você gerou uma nota fiscal, né, que comprova que você restabeleceu, né, ou reinseriu na cadeia da reciclagem determinada quantidade de materiais. Com isso, né, não é pura e simplesmente o objetivo da logística reversa de embalagem, né, dado da comprovação, mas sim esse recurso aqui estabelecido nesse elo, né, ser distribuído, né, e ser investido na cadeia, fazendo com que a gente consiga aumentar a infraestrutura de coleta seletiva, aumentar a infraestrutura de pontos de entrega voluntária, aumentar a infraestrutura de triagem, né, investindo então esse recurso no aumento, né, da capacidade produtiva, da capacidade de triagem de resíduos recicláveis no Brasil. Taxa essa hoje, todos sabem, né, de 3% aproximadamente, somente dos resíduos do Brasil são reciclados. Então, o investimento desses recursos oriundos do serviço da logística reversa, né, de embalagens são totalmente orientados à estruturação e à infraestrutura da cadeia de reciclagem. Então, uma vez que esses dados, né, são feitos, esse investimento é realizado, essa nota é gerada e ela vem como documento comprobatório, aí sim ela tem potencial, né, para virar, né, através de tecnologia, ela se torna aquilo que chamamos de créditos de logística reversa, o que facilita a adesão, né, dos fabricantes de produtos embalados à sua aquisição. Então, em vez de ela precisar fazer todo esse trabalho de investimento, estrutura na cadeia, ela terceiriza esse serviço para alguém que faz isso por ela, né, e naturalmente vai ficar em dia com a lei se alguém fizer, né, com algum ente no meio do caminho, fazendo então todo esse serviço de estruturação e reporte de resultados até esses fabricantes. E com isso, naturalmente, essa renda, né, esse recurso advindo dos fabricantes, né, através dos terceiros, né, das entidades gestoras, elas vêm para a estrutura de triagem, então para os consórcios, para cooperativas,
se estruturarem cada vez melhor. Então, aqui eu passo a palavra para a Renata, mais uma vez, que vai falar um pouco mais dessa parte de saneamento para nós. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o cenário de saneamento básico no Brasil. Saneamento básico no Brasil, ele ainda tem um investimento muito pequeno. Assim, em relação às outras áreas de infraestrutura, ele é disparado a área que tem o menor investimento. Como vocês podem ver aí nesse gráfico de pizza, o investimento em saneamento ele representa apenas 9% do total do investimento que é feito em infraestrutura. Setores de transporte, telecomunicações, outros setores são muito mais avançados. E isso implica muito na gente ter o cenário de gestão de resíduos inadequado que a gente tem hoje. Então, essa melhoria do sistema de saneamento, ela passa necessariamente por investimentos nesse setor. E aí, quando a gente fala de investimentos, investimentos na cadeia recicladora como um todo. Investimentos em equipamentos de coleta, aí a gente está falando dos caminhões, de toda a infraestrutura necessária para fazer a coleta seletiva, investimento nos equipamentos dentro das cooperativas, prensas, esteiras, equipamentos que são necessários para trazer mais eficiência ao processo de triagem dos materiais, e investimentos na cadeia recicladora como um todo. Essa infraestrutura recicladora no Brasil, ela é muito pouco desenvolvida e, infelizmente, a infraestrutura recicladora ela ainda se concentra muito na região sul e sudeste. Esse investimento ele tem que ser feito com urgência nas regiões sul, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, para que a gente tenha aí uma isonomia, que a gente tenha um tratamento do resíduo adequado em todo o território nacional. E aí, como que a gente traz esse investimento, né? Hoje já existem várias normas, como a gente vai falar no próximo slide, que incentivam a participação do setor privado nesse serviço. Então, hoje, empresas podem e devem prestar serviços em relação ao saneamento, em relação não só à água e esgoto, né? Quando a gente pensa em saneamento, a gente está falando... a gente primeiro pensa em serviço de água e esgoto, mas o resíduo também entra nessa parcela. Então, todas as empresas que quiserem prestar esse serviço também para os municípios podem e devem prestar. Os municípios, então, podem fazer licitações, podem elaborar termos de parceria para que a gente amplie o serviço oferecido para a população. Pode passar. E trazendo informações sobre o marco regulatório de saneamento, o que é o marco regulatório de saneamento? É a Lei 14.026, que foi publicada no ano passado, que ela traz justamente essas diversas formas de participação da iniciativa privada no setor de saneamento. Ela promove a coordenação do setor para que exista, então, um conjunto de normas que sejam adequadas para a prestação desse serviço. Ela obriga os estados a se organizar de forma regionalizada, privilegiando as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas, consórcio e comitês de bacia. Aí vem a figura do consórcio público com muita força, como já vem sendo feito aí no estado do Ceará. Esses consórcios eles são essenciais para que o município seja prestado de forma mais eficiente, o serviço seja prestado de forma mais eficiente nos municípios e com custos menores. Então, uma vez que você reúne 2, 3, 4, 5 municípios na prestação desse serviço, se consegue ganhar escala e diminuir custos. O marco regulatório de saneamento, ele define também metas para a universalização do serviço de saneamento e ele fortalece a figura da Agência Nacional de Águas, que até então não tinha competência para tratar sobre resíduos, mas que agora passa a ser o órgão em âmbito federal
que vai editar as regras para gestão de resíduos no Brasil. Pode passar. E aqui, trazendo alguns marcos, alguns prazos que a lei determina. Alguns de vocês já perguntaram se a apresentação vai estar disponível. Vai estar disponível, sim, tanto no site do Reciclalatas, quanto no site da SEMA. E aqui tem prazos que são importantes, né? Prazo, por exemplo, de encerramento dos lixões, que já se encerrou no ano passado, mas, infelizmente, os lixões ainda são realidade em vários municípios brasileiros. Prazo para os municípios se organizarem e prestar esse serviço de forma adequada. Esse prazo também já se encerrou, agora em julho desse ano. Prazo para a instituição da cobrança de taxa e tarifa pela prestação de serviço de gestão de resíduos. Os prazos também para a publicação dos planos de saneamento e para a universalização do serviço de saneamento básico, que aí é um prazo muito mais longo, né? Porque a gente, quando fala de universalização, o que a lei pretende é que 100% dos municípios brasileiros tenham tanto o serviço de gestão de resíduos quanto o serviço de esgoto instituído de forma eficiente e adequada. Isso é o que se pretende para 2033. Parece estar muito longe, mas a gente precisa começar agora, somar os esforços, começar a planejar, começar a implantar, para que a gente consiga atingir essa meta de 100% do serviço funcionando daqui a alguns anos. Pode passar. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro e a gestão de resíduos. Pode passar. Tudo, Renato, que está animado. O que se pretende, né, da gestão de resíduos no futuro? Que haja realmente uma redução, uma reutilização significativa dos resíduos, que o consumidor ele faça a separação adequada, a universalização da ampliação da coleta seletiva, estruturação da cadeia recicladora em todas as regiões do país. Pode passar. O ecodesign e valorização dos resíduos como matéria-prima para novos produtos. As práticas focadas no ambiente de economia circular e colaboração. O que significa isso, né? O resíduo que não tem mais serventia para uma indústria, ele pode ser matéria-prima para outra indústria. Então, a gente tem que mudar realmente a lógica que a gente vem trabalhando até hoje de competição, dos mercados serem afastados, e a gente precisa olhar para esse resíduo uma matéria-prima que pode ser reutilizada em outro processo. Pode passar. A adoção dos sistemas de matéria orgânica, de recuperação de matéria orgânica, que hoje a gente está falando de reciclagem, né, dos materiais recicláveis, mas é muito importante pensar também o que fazer com a matéria orgânica, e aí entra a compostagem. Pode passar. E o encerramento dos lixões e recuperação das áreas degradadas, porque em todo lugar que existe um lixão, existe um alto nível de contaminação do solo, subsolo, lençóis freáticos, às vezes até atingindo o lençol freático, né? Não necessariamente. Então, essas áreas onde muitos anos funcionaram lixões, elas também precisam passar por esse processo de recuperação da área degradada. Pode passar. E aí, dentro de todo esse cenário, o que o município pode fazer? Primeiro de tudo, né, como a gente viu aqui, já se encerrou, inclusive, o prazo para encerramento dos lixões e para o descarte inadequado dos resíduos. Aprimorar e implantar a coleta seletiva municipal, naqueles municípios onde a coleta ainda não existe. Promover campanhas de conscientização da população, né? Hoje a gente tem a internet como grande aliada, que pode ser um meio para incentivar a população a fazer a destinação adequada dos seus resíduos. E aí já convido a todos vocês para curtirem lá as redes sociais do Reciclalatas. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook.
Então, essa é uma das formas que a gente pode chegar mais próximo da população. Participar dos consórcios intermunicipais e da gestão integrada dos resíduos sólidos. O Ceará, não à toa, né, é o primeiro estado onde a gente está fazendo esse curso, porque o Ceará tem um modelo muito interessante, muito importante e moderno sobre a gestão de resíduos, com a implantação dos consórcios intermunicipais e com essa gestão integrada entre diversos municípios. Estabelecer parcerias com o setor empresarial, com as universidades, com as escolas, incentivar, então, as universidades a pensar quais são as estratégias, tecnologias, alternativas, novas formas para a destinação adequada dos resíduos, envolver as escolas dos seus municípios, envolver a escola do seu bairro, a ter realmente descarte adequado por tipo de material, incentivar as crianças a olharem para os resíduos já com essa visão, né, de que o resíduo ele tem que ser separado para reaptar. Incentivar a constituição e a participação dos catadores na gestão municipal dos resíduos. As cooperativas de catadores, né, elas têm um papel fundamental para a triagem desse material, para a disponibilização desse material para a indústria recicladora, onde esse resíduo ele vai ser transformado em um novo produto. E, além desse caráter ambiental, cada cooperativa de catador gera renda para diversas famílias. Então, pode ser também uma nova fonte de trabalho para os municípios. Pode passar. E outro item que é bastante importante é priorizar nas aquisições e nas contratações governamentais a compra de produtos recicláveis, de produtos reciclados e de produtos recicláveis. Também de bens, serviços e obras ambientalmente sustentáveis. É só com esse incentivo, né, para quem já está trabalhando com a consciência da sustentabilidade que a gente consegue realmente avançar em todo esse modelo que a gente quer implantar mais eficiente de gestão de resíduos no Brasil. Então, olhar para isso no momento de contratações também é muito importante. Pode passar. E, por fim, estruturar e capacitar as equipes para a gestão adequada dos resíduos municipais. É isso que a gente veio fazer aqui hoje, trocar informação, trocar conhecimento, fazer eventos, workshops sobre esse tema é algo também muito importante, porque todos os municípios precisam ter os seus responsáveis, né, as suas equipes que vai olhar para a gestão do resíduo municipal. E esse tema ele não passa apenas por uma secretaria, não passa apenas pela Secretaria de Meio Ambiente, ele tem sinergia com diversas outras secretarias, como Secretaria de Obra, Secretaria de Turismo, né? Tem cidades que têm um grande número de pessoas frequentando aquela estrutura durante algumas épocas do verão. Então, como que é a gestão do resíduo adequada quando tem uma demanda maior? Tudo isso, então, tem que ser conversado de forma ampla entre as secretarias do município. Pode passar. E com isso, pessoal, acho que vale a pena também, né, a gente trazer a mensagem aqui de como é que a gente faz a conexão, a interconexão entre esses conteúdos e trazendo na prática o que a economia circular pode fazer ali dentro dos consórcios, né? Por exemplo, nesse modelo, né, de produto como serviço, né, de gestão compartilhada de recursos e tudo mais, né, acho que a gente tem uma figura bastante importante ali, por exemplo, numa divisão de equipamentos, por exemplo, né? Não é preciso que cada município tenha um determinado equipamento que os conseguem compartilhar dentro da estrutura de consórcios, otimizar as receitas, né? Então, a utilização de receitas ali que seriam feitas por cada parte, a gente consegue fazer isso de forma consorciada, reduzindo o custo e reduzindo
o potencial dano ambiental. Então, fazer essa estruturação da coleta seletiva, a troca de experiências entre os municípios de um determinado consórcio ou entre os próprios consórcios. Então, tudo isso na lógica, né, de passar um pouco desses conceitos. Amanhã a gente tem bastante mais. A gente queria deixar, então, essa mensagem e colocar agora, né, a gente à disposição aqui os debates, não antes de passar, então, nossos contatos diretos para vocês também, tanto como da Renata. Então, ter aí para vocês a disponibilidade desse contato, estejam sempre em quaisquer dúvidas e qualquer coisa que a gente puder ajudar, a gente sempre está juntos. Então, agradecer muito também, já mais uma vez, o governo do Estado do Ceará e a Secretaria, né, de Meio Ambiente. Então, mais uma vez, Luana, Sara, Viviane, a todos vocês que participaram ali no dia a dia na construção de tudo isso, né, nesse primeiro dia. Agradecer também a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, né, que também contribuíram bastante. Amanhã vocês vão ter bastante conteúdo, né, do pessoal da CONAMP. Então, agora, acho que é o nosso momento de debater. Eu sei que devemos estar cheios de dúvidas e ideias, então a gente separou esse tempo para debatermos aí com bastante riqueza, né, para os próximos tempos. Acho que a gente tem ainda meia hora por aí. Bom dia. Nosso chat aqui. Bom Lendon, dia. você quer falar? Está com a mão levantada? Tá me escutando? Bom dia. Estou ouvindo, sim. Está ouvindo, Renato? Alô? Tá me escutando? Agora sim. Pronto. Eu sou agente jovem ambiental pelo município de Maracanã. Sobre a coleta seletiva, eu fiz a gente tem que desenvolver ações comunitárias, eu fiz uma pesquisa, né, sobre as pessoas, sobre coleta seletiva e se ela sabia o que era, eu perguntava, né, se ela sabia sobre coleta seletiva. De 15 pessoas, a maioria já tinha escutado o nome, sabia o que era coleta seletiva. E eu perguntava, assim que ele dizia que sabia, o que era, né? E ele já dizia, pelo próprio nome já diz, né? Selecionar, né? Reciclável. Dizem que já doa para um catador, ele tem um amigo. Eu dou aqui para o catador, passa aquele. Aí, e eu pergunto o que precisaria fazer para ter mais incentivo. A maioria diz, tem que ter divulgação, tem que ter pessoas para coletar, ter que passar mais pessoas, porque o lixo passa aqui, o carro do lixo, e leva tudo. Ou então, quando o catador leva, ele deixa, às vezes, desarrumado. Aí eu fui entender que uma conclusão, né, minha, assim, e até queria saber onde é que se localiza a Recicla Latas. Mas a minha conclusão foi o seguinte: já pensou se a gente pudesse, cada bairro, ter uma cooperativa, né, de reciclagem, de pequenos moradores, de 10, 15, né, que é a faixa de cooperativa. Aí eu fui perguntando, né, cada catador, eu perguntei uns 6 catadores, mais ou menos, perguntei se ele tinha vontade, se ele conhecia. A maioria nem conhecia o que é esse sistema de cooperativa. Eles levam, né, outra coisa, eles levam ao sentido de cooperativa, que vai trabalhar para os outros, e tem gente que é preguiçoso e não gosta de trabalhar, e ele vai trabalhar de graça. Aí eu explico, né, o que é uma cooperativa. O que é o sentido de uma cooperativa? É todo mundo trabalhar cooperados, juntos, no objetivo de todo mundo ganhar uma renda igualitária. Aí pergunto se eles conheciam
o auxílio catador. Só que não, aí alguns dizem que conhecia e outros dizem que conhecia. Mas ambos não recebiam auxílio catador, que foi um programa do Estado do Ceará. Mas para receber o auxílio catador, tem que estar vinculado a alguma organização, né, de cooperativa que daria um CNPJ. E eles não estão, né? Então, assim, eu pensei, será que seria uma boa a gente começar? Aí que eu tive essa ideia de acreditar em uma cooperativa, né, entre bairros, e ela fazer uma coleta seletiva, divulgar para os moradores, agora vai ter uma coleta de cooperativa com um caminhão, se você tiver um reciclável, isopor, papelão, madeira, alguma coisa, latinha, eles vão estar aqui recebendo, né? Então, eu vejo que é muita desconhecimento, né, dos próprios catadores, né, que são pessoas leigas, né, que não iniciaram, não terminaram os estudos, eles não conhecem. Aí eu queria saber, assim, como é que eu podia contar com uma ajuda de montar uma cooperativa no bairro, com a ajuda de montar um CNPJ, treinar essas pessoas, capacitar, tá de uma forma organizada. Era isso, minha grande dúvida, que é o objetivo, né, da política que tem aí constituição e participação, né, de cooperativas. Era isso a minha grande dúvida. Legal, Glenda. Obrigado aí pela contribuição. De fato, essa estruturação, né, desde a coleta seletiva, a educação, né, ambiental, como você falou, da comunicação entre, né, todo mundo, para todo mundo saber o que é, né, o descarte correto, como descartar, o que fazer, né, como cidadão pela coleta seletiva, é fundamental. Assim como também é fundamental, como você bem colocou, a gente ter essas entidades, né, bem formadas e formalizadas, né, para que elas possam, né, desde auxiliar melhor, né, aqueles que trabalham com ela. Então, como você bem pontuou, o auxílio catador é preciso, é necessário que ele esteja vinculado, né, a alguma entidade, né, e por vezes, se ela não tem essa formalidade, ela deixa, então, de receber esse recurso. Então, acho que é papel, né, da gente também trabalhar nessa capacitação e nesse auxílio, né, a todas as entidades que desejam se formalizar. Pode falar, Sara, por favor. Oi, Renato, eu queria complementar um pouquinho do que você falou e tentar responder também um pouquinho a mais o que o Glendon perguntou. Glendon, primeiro, que bom que você está aqui no nosso curso, né? Apesar do curso ser voltado especificamente para os gestores públicos, é importante a gente ter a participação da população e você como um agente jovem ambiental, inclusive Renato e Renata. O Agente Jovem Ambiental é um programa aqui do governo do estado do Ceará, aqui da SEMA, e que a gente trabalha com a população que quer se prestar a serviços ambientais, né? E aí a gente tem um programa de bolsas que auxilia a essa população que está participando ativamente conosco, e eles estão sendo capacitados, né, Glendo, a cada vez mais atuar junto a essas questões ambientais. E é importante também, Glendo, mencionar esse trabalho que você está fazendo, né, de conversar com um catador, com outro. E eu vi aqui até que você escreveu uma dúvida, né, como montar, como você poderia fazer para ajudá-los a montar uma cooperativa ou uma associação. E aí eu queria que você nos procurasse aqui na SEMA, tá? Porque não só aqui na Secretaria, mas também na Secretaria das Cidades, a gente tem orientações para esse sentido. E, inclusive, o coordenador regional, Glendo, que você tem, quem é o coordenador aqui da região de Maracanaú? É o Ronieri Barbosa. Ronieri, ele mesmo. Ele liga muito para cá. Inclusive, ele disse que ia participar hoje, não estou vendo ele aqui, mas eu queria que você conversasse com ele, até para a gente poder montar uma forma de ter
ação mais eficaz, tá bom? Para a gente poder incentivar. Agora, em Maracanaú, tem uma associação de catadores que ela funciona em parceria com o município e você pode, inclusive, orientá-los a se associarem a essa associação que já existe. E aí eles teriam direito ao acesso, eles teriam acesso ao auxílio catador. No caso da SEMA, eu procuraria quem? Qual a Você pode me procurar, Glendon, que eu te passo o contato do técnico responsável. Mas quem fica mais à frente dessas questões aqui é a técnica Renata Martins, que ela, inclusive, está aqui na capacitação. Eu vou passar aqui no chat o nosso telefone, tá? E aí você pode entrar em contato, ou então o próprio Ronier também pode falar conosco. Ótimo, ótimo. Mas a Recicla Latas também ela se localiza aqui no Ceará ou é outro estado? Guilherme, a Recicla Latas ela é uma entidade gestora que trabalha a nível nacional, né? Então, a sede da gente é em São Paulo, mas a gente trabalha, né, tem atuação em todos os estados aí brasileiros, tá? Como a gente pontuou lá no começo, né, nosso papel é nesse desenvolvimento e capacitação, né, nesse ano, e agora de 2021, dos gestores públicos, né, e técnicos, gestores públicos, técnicos da gestão municipal. Mas no ano que vem, a gente tem, então, como escopo também um dos cursos da gente voltados à capacitação de cooperativas e pequenos recicladores. Então, a gente vai conseguir no próximo ano, né, estar juntos aí auxiliando em todo esse processo também, ajudando com informação, e com facilidade ali todo o processo para formalização, para otimização, para ganho de produtividade, né, de todos os pequenos recicladores e cooperativas, tá? Então, mas o fato da gente ter uma sede em São Paulo não impossibilita nem dificulta de forma nenhuma todo o contato que a gente tem aí com vocês e no dia a dia de estarmos presentes, como estamos fazendo aqui agora, tá? Eu vi que alguém mandou aqui em relação a... Oi? Alguém mandou em como a Associação de Catadores pode ser parceiro do Reciclalatas. Nesse momento, a gente, né, ainda está nessa fase de desenvolvimento, né, de todos esses canais. Então, queria por vocês, que a Renata colocou aqui no chat, então, o nosso e-mail. Então, enviem um e-mail para lá, que a gente consegue fazer. Assim que tiver novas notícias, a gente passa para vocês por lá como vamos agir, tá? Vieram várias dúvidas, né, de como apoiar a iniciativa de catadores, como apoiar a estruturação de cooperativas e associações. O Reciclalatas, ele é uma entidade gestora da latinha de alumínio. E lembrando que uma cooperativa ela vai receber todo tipo de resíduo. Então, apoiar a cooperativa de catador não é o único objetivo do Reciclalatas, é um deles, mas existem outras instituições que trabalham apoiando o processo de formalização das cooperativas de catadores, como, por exemplo, o SEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem. Se vocês entrarem lá no site, tem um manual de estruturação de cooperativas de catador, um passo a passo de como se faz isso. O SEBRAE também é outra instituição que apoia toda a estruturação, né, desde o início até as cooperativas que já estão no nível mais avançado a conseguirem emitir notas fiscais e aí participarem desse mercado de crédito de logística reversa que a gente conversou hoje aqui. O SEBRAE também é outra instituição que pode ser procurada para fazer esse apoio, além da própria Secretaria de Meio Ambiente, como a Sara colocou, né, a Secretaria do Ceará está preparada para receber essas dúvidas
existe o projeto Auxílio Catador e, com certeza, existem outras formas de apoiar a estruturação dessas cooperativas. Isso mesmo. Algumas dúvidas mais, pessoal? Renato, eu queria, na Yane, verdade, que... ela pode sim receber, né, esse apoio, né? Para quem não viu a pergunta da Anne no chat, ela pergunta, ela diz: a Associação de Catadores de Morada Nova já tem parceria firmada com a ANCAT. Mesmo assim, ela pode receber apoio da Reciclalatas? Nosso apoio, Anne, por ser de capacitação e educação, ele pode sim ser recebido, mesmo que você tenha uma parceria, né, já com a ANCAT. Isso não há nenhum problema, tá bom? Então, o nosso intuito é levar conhecimento e capacitação. Então, não importa tampouco as parcerias já existentes, tá? Quer falar, Sara? Fica à vontade. Não, eu ia falar, só que o Renato, na hora, respondeu também ali a dúvida, né? Não, eu só queria dizer que aqui a gente, na verdade, hoje trouxe muito assunto novo, né? Os conceitos da economia circular, os conceitos que tem da logística reversa e tudo. E o que a gente vê é que tem aqui já consórcios e municípios que já estão mais avançados, né, na questão da implementação da gestão integrada de resíduos e tudo, e tem outros que estão iniciando, né, que trocaram seus gestores. Então, o que a gente tem hoje de intenção aqui nesse curso é que se tenha um conhecimento, né, do que são esses conceitos, do que existe, e para que vocês vejam que essas soluções podem ser implementadas a nível local. No curso de amanhã, né, Renato, na aula de amanhã, a gente vai ver também um pouquinho mais sobre o que a gente tem no estado do Ceará e como a gente pode ter essa implementação, né, das questões de gestão integrada de resíduos. Mas para os que estão aqui hoje pela primeira vez, eu gostaria de, assim, agradecer, né, a presença, mas que vocês vejam depois com calma todo o conteúdo, né, os slides, a gente pode colocar também alguns links de mais conteúdo para vocês conhecerem melhor, né, os assuntos, e que a gente assim, seja sempre aberto a receber vocês aqui na SEMA. O pessoal da Reciclados também é super acessível, qualquer dúvida, tá bom, gente? Vocês podem perguntar. E eu já coloquei aqui no chat o nosso contato aqui da SEMA, mas eu vou colocar novamente. Renato, a Anne fez mais uma pergunta aqui. Eu ver aqui se ela tem, então, se existe capacitação na parte de pensamento para os equipamentos numa central de reciclagem. Ainda a gente não tem informados, Anne, os conteúdos do curso que serão aplicados no ano que vem, tá? Voltados a né, aos cooperativos e pequenos recicladores. Mas a gente pode sim, vai trabalhar sim na parte de produtividade e tudo mais, e existe, então, para, né, a utilização de prensa sendo orientada. No entanto, é necessária uma formação, né, para a utilização da prensa. Então, eles, né? Explicar a forma popular, não o científico, né? Que a gente esse ciclo aí. Então, eu explico, né, para eles, né, sobre a logística reversa e faço uma questão, né? Porque eu até queria perguntar se você acredita. Eu estava pensando assim, já pensou logística reversa? A pessoa compra uma lâmpada ou uma pilha, né, de controle, queima, mas não tem onde destinar. Aí todos jogam no lixo, joga fora, deixa.
Ele diz que deixa guardar, né, na gaveta, aí joga fora tudo junto. Aí eu pensei assim, já pensou se a gente pudesse trabalhar numa compensação financeira, né? Uma pilha. Aí eu pergunto, se a sua pilha queimasse, ou a lâmpada queimasse, você iria ao supermercado, né? Que é onde mais vende isso aí, né? Comprar o mesmo produto por um desconto e doar a velha. Aí eu explico, né? Pelo menos um desconto de 20 centavos, 10 centavos. Aí eles dizem que todos que gostaram, sim, gostaria de guardaria, compraria até para ter um desconto, com certeza, né? Todo mundo isso. Aí, assim, na sua opinião, você acha que daria certo? Porque, assim, o meio ambiente também tem que trabalhar, né? Os especialistas estudam, a gente trabalhar de uma forma sem lucrar, sem pensar em dinheiro, né? Ser uma consciência ambiental. Mas nessa compensação financeira de um 10 centavos, um 20 centavos, uma forma de incentivar, uma forma de ter até incentivo para aquele vendedor, né? Ele não sai perdendo também, não é que ele está doando também 20 centavos. A prefeitura incentivar alguma coisa com esse 20 centavos, um 10 centavos, um desconto. Você acha que daria certo? Leandro, boa, boa, É até uma das boa. minhas ações também, do meu agente jovem ambiental, essa, de logística reversa. Legal, você trouxe ótimos pontos. Né? O fato desse desconhecimento ainda existir, né, sobre a logística reversa de embalagem, sobre o que ela é uma das coisas também que, né, é papel da gente, né? Então, nós todos aqui, detentores né, desse conhecimento, que a gente multiplique eles, né? Mas a gente está fazendo também, então, enquanto Recicla Lata, campanhas a nível nacional, falando sobre logística reversa, descarte consciente, consumo consciente, em nossas plataformas. A ideia é que a gente faça com que tudo isso chegue. Então, com a informação chegando, você tem, então, a população sabendo o benefício ambiental, né, daquele processo de descarte de embalagem, de como realizar esse descarte, né, e quais são as consequências positivas, né, de realizá-lo e negativas de não realizá-lo. Isso é um ponto. E aí, quando você cria uma lógica de incentivo, ela funciona bastante bem, né, para a gente começar a estimular esse processo da construção do hábito, né, que nada mais é do que um hábito. Né? Quando você adquire esse hábito de descartar corretamente nas embalagens, fazer a coleta seletiva e tudo mais, isso já fica natural. Né? Então, mas obviamente, o fato da gente, se a gente pudesse ter alguma lógica de coleta desse resíduo, destinação desse resíduo para os estabelecimentos comerciais, seria um ótimo ponto. Tá? Acho que funcionaria bastante bem, sim. Renato, eu estou aqui no chat conversando com o Benedito, que é de Coreaú. Coreaú se localiza no consórcio de Sobral e ele comentou, né, que ainda existe muitas queimadas de resíduos, né, na área de lixões e tudo. E, Benedita, é até importante a sua presença amanhã, tá? Eu até queria saber, Benedito, você está trabalhando na prefeitura, em algum órgão, ou você é um agente? Como é que está a sua ocupação hoje? Porque, assim, o que a gente tem hoje na região de Sobral, e amanhã a gente vai apresentar um pouquinho sobre isso, são os planos de recuperação de áreas degradadas, né? E os lixões já deviam ter sido encerrados há muito tempo, como o Renato e a Renata apresentaram hoje. E para essa região do consórcio de Sobral, inclusive na bacia do Rio Salgado, a gente elaborou um plano de reparação de área degradada, enquanto SEMA, para os municípios dessa região. Na verdade, foram 81 municípios contemplados à época. E esses lixões, né, assim, claro que nem todos
é assessor técnico operacional da Sergis, atuando em Ubaúna. Pronto. Então, assim, o importante é que a gestão municipal tenha conhecimento desses planos. A gente entregou, né, oficialmente aos municípios na época. E os PRADs, eles, na verdade, contemplam justamente o encerramento dos lixões. Nem que seja apenas o fechamento da área e uma cobertura ali superficial, e alguns que estão em regiões mais críticas também foi recomendada a remoção da massa de resíduos, mas para isso precisa de recursos, né? Então, assim, é importante que vocês, unidos do projeto, busquem fontes de financiamento para a execução dessas obras. E a Anne aqui comentou, né, que infelizmente os processos dos PRADs estão atualizados. De fato, a gente entregou os PRADs em 2018. Os municípios, eles deveriam ter buscado, né, fontes de recursos para executar esses PRADs à época, especialmente os municípios ali na região de Sobral, que é uma região que já tem um aterro sanitário, acho que foi entregue em 2019, 2020, né? Então, assim, uma região que já foi contemplada pelo aterro sanitário e que não é mais para destinar os seus resíduos nos lixões, né? Tendo um aterro sanitário à disposição, e a gente precisa que os gestores executem os planos e projetos que eles têm em mãos. E a Ana Paula está aqui mencionando também que no município de Santa Quitéria ainda tem lixão a céu aberto. Ana Paula, infelizmente, essa é uma realidade de muitos municípios no Brasil. E é por isso que a gente, enquanto SEMA, busca sempre estar também reciclando. O importante é que com esse mais caras, e tudo depende do esforço do município, né? E aqui, ó, o município de Varjota faz parte do consórcio de Sobral, desativou o lixão em abril, em 2021. Excelente, Mariane. Inclusive, isso aí devia ter sido noticiado no jornal O Povo, porque realmente é uma vitória, né? Assim, você ter um lixão, que é uma área que, além de todos os impactos ambientais que ele causa, tem também os impactos sociais, que são muito fortes, muito graves. Quem trabalha na área conhece, né, a situação de catadores e tudo, e das pessoas que vivem ali à margem, né, desses lixões. Então, parabéns aqui, gostaria de reconhecer, Renato, o município de Varjota, eu não sabia. Teve uma cobertura jornalística, Mariane, não vi, mas manda para a gente poder noticiar também aqui, enquanto Secretaria do Meio Ambiente, que eu acho que é uma iniciativa excelente, que deve sim ser reconhecida. Sem dúvida, se deve. Cada um fechado é uma vitória que a gente tem aí para os municípios e para, né, para a população, né, para todos que moram aí nos entornos, né? Todo mundo é beneficiado com o encerramento de um lixão. A nossa ideia é justamente contribuir para vocês, né, com um tipo de conhecimento que possa, né, gerar aí, né, eficiência e conhecimento suficiente para que a gente crie caminhos, né, para a destinação correta e, de fato, ao encerramento, né, desses lixões, ainda mais em municípios que estão dentro de consórcios, né, que tem total possibilidade de destinar corretamente. Isso a gente não pode levar isso por muito mais tempo, né? Temos que, se existe aterro, temos que destinar minimamente para aterro. E aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, então, todas as ações para reduzir até o volume que vai para aterro, né? Aumentando a reciclagem e tudo mais, então todos são beneficiados com isso. Queria agradecer, então, a todo mundo mais uma vez, a presença, a todos que estão, as contribuições que nos apontaram, né, e trazer para vocês a agenda de amanhã. Então, amanhã também
trabalhamos às 9 horas. Então, a gente traz a política de resíduos sólidos do Estado do Ceará e a atuação do Ministério Público, de 9 às 9h30. De 9h30 às 10h30, então, a gente tem toda a capacitação, né, vinda aí pela Sara, pela Viviane, pela Luana, então, falando sobre a realidade, né, hoje dos estados, do Estado, dos municípios, do consórcio, né? Então, a gente terá como conteúdo desde o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, planos regionais do Estado do Ceará, plano de coleta seletiva múltipla, né, e diversos outros conteúdos que a gente vai trazer ao longo da manhã para vocês. Então, amanhã é dia riquíssimo também. Então, esperamos com a presença aí de todos vocês para isso. Tá bom? Sara? Oi, Renato. Então, queria só agradecer e amanhã nos vemos, né, pessoal? E também queria dizer que a doutora Jaqueline também estará conosco, né, representando o Ministério Público, que ela faz esse acompanhamento com os consórcios e com os gestores municipais, e é muito importante que todos estejam presentes amanhã. Ela já me cobrou aqui, perguntando quem é que vai estar amanhã, que os municípios devem estar lá, os consórcios e tudo. E, enfim, também para mostrar para vocês o andamento, né, dessa política. Levanta essa bolsa, Vádia, puxa o colchão e tu bota a bolsa na grade. Flávio, teu microfone está ligado. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço, Renato, Renata, e até amanhã. E muito obrigada a todos que estão aqui presentes. A Luana, agradecer a todos os participantes. Luana, dá teu tchau. Luana. Hoje, Renato e Renata, obrigada também pela contribuição que vocês trouxeram hoje. Amanhã a gente se encontra para falar um pouquinho também sobre a questão da política de resíduos sólidos, como é que a gente tem trabalhado junto aos consórcios e aos municípios, com a presença também aí do Ministério Público. Um abraço a todos e um bom dia de trabalho. Tchau, tchau.